antes de você começar a assistir essa edição do Livros ao Vivo, que foi muito especial, debatendo a guerra às drogas e seus efeitos nas organizações criminosas brasileiras, eu preciso fazer um esclarecimento e um pedido de desculpa a você que nos acompanha e especialmente também as nossas convidadas, a professora Maria Lúcia Caram, a jornalista Fernanda Mena, também o nosso conselheiro acadêmico Leandro Piquet, que se disponibilizaram a essa conversa que foi extremamente proveitosa, prazerosa, uma verdadeira aula das nossas convidadas, mas que infelizmente a gente teve um problema técnico na transmissão pela primeira vez desde que começamos a fazer o Livres ao Vivo durante esse contexto da pandemia do coronavírus. A gente teve algum contratempo, provavelmente entre a plataforma de edição que a gente utiliza e o YouTube. Não conseguimos com isso recuperar a íntegra dessa conversa, mas conseguimos juntar um pouco o que ficou disponibilizado no YouTube e aquilo que a gente conseguiu gravar através do Zoom, a outra plataforma que a gente usa para fazer a geração da conversa. A gente juntou o máximo desse conteúdo e o resultado disso está nesse vídeo que você está assistindo agora, que, portanto, não está a íntegra da conversa como a gente gostaria, mas ainda assim é um conteúdo extremamente proveitoso, enriquecedor, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender de assistir. Quem sabe em breve a gente consegue trazer, dessa vez sem problemas técnicos novamente, nossas convidadas para que a gente possa interagir com vocês que nos acompanham aqui no canal. Então, mais uma vez eu peço desculpa e espero que você aproveite esse conteúdo do Livres. Boa noite a todos, estamos começando mais uma edição do Livres ao Vivo, toda segunda-feira às 19 horas aqui em youtube.com/livres, conversando sobre assuntos importantes para a liberdade individual no Brasil. E hoje vamos falar sobre guerra às drogas e sua influência na consolidação, na formatação atual do crime organizado no Brasil. A guerra às drogas, como a gente sabe, não foi capaz do consumo de drogas no Brasil, mas traz uma série de efeitos colaterais. A gente vai aprofundar o atual estágio do combate à guerra às drogas. Para isso, eu vou entrevistar nossas duas convidadas de hoje, com a ajuda do professor Leandro Piquet, que é conselheiro acadêmico do Livres, professor da Universidade de São Paulo. Muito boa noite, professor Leandro. Boa noite, mano. Boa noite, Maria Lúcia, Fernanda e a todos aí que nos acompanham nesse debate. E apresentando agora nossas convidadas, a Maria Lúcia Caram é juíza de direito aposentada do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ex-juíza auditora da Justiça Militar Federal, ex-defensora pública no Estado do Rio, foi presidente da LIP Brasil, uma associação que reunia agentes da lei contra a política do proibicionismo, é autora de diversos livros sobre direito penal, uma grande referência no debate contra o proibicionismo no Brasil. Professora Maria Lúcia Caram, muito boa noite e obrigado por aceitar nosso convite. Boa noite, eu que agradeço o convite, um prazer te reencontrar agora ainda que virtualmente, e um prazer estar com o professor Leandro, com a Fernanda, e boa noite a todos. Maravilha, a Fernanda Mena é jornalista, minha colega de profissão, estava dizendo aqui que não está tão acostumada a estar do outro lado da entrevista, mas ela tem muito motivo para estar do outro lado da entrevista, é mestre em Sociologia e Direitos Humanos, doutora em Relações Internacionais, além de já ter sido editora do Caderno Ilustrado da Folha de São Paulo, tem integrado equipes da revista Piauí, do Fantástico, da TV Globo e do UOL. Fernanda, muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vinda ao Livres ao Vivo. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, conhecê-lo virtualmente e poder ouvir a professora Maria Lúcia Caram, com quem já aprendi tanto sobre esse tema, e estar com meu orientador, já vou fazer um disclosure aqui, Leandro Piquet. Muito bom. Isso é passado. Tá lá seu nome, não tem isso não, aqui tá tudo registrado.
Eu queria começar pedindo para a professora Maria Lúcia Caram fazer um panorama da situação do entendimento jurídico sobre a guerra às drogas no Brasil. A gente estava comentando antes de entrar no ar que tem aumentado o número de decisões que permitem o cultivo da cannabis para fins científicos e medicinais no Brasil, e a professora é uma referência nesse assunto, né? Então, ninguém melhor para fazer esse panorama para a gente. Bom, enfim, esse aumento de decisões permitindo o que seria óbvio, né? Quer dizer, o cultivo para fins medicinais jamais poderia ser interpretado como uma conduta ilícita, até porque as convenções internacionais que proíbem, né, a produção, o comércio e o consumo dessas determinadas drogas tornadas ilícitas exclui os fins medicinais. Então, essas decisões seriam óbvias, né? Mas é muito pouco, né? Porque, enfim, a jurisprudência precisa avançar muito, né? Há algumas decisões no sentido da inconstitucionalidade da criminalização da posse para uso pessoal, né? Que também deveria ser algo óbvio, né? Enfim, o recurso extraordinário parado, né, no Supremo Tribunal Federal há tanto tempo, mas que já teve um interessante voto do ministro Gilmar Mendes, voto do ministro Barroso, enfim, que deve, mas voto também do ministro Fachin, me parece que será claramente proclamada essa evidente inconstitucionalidade, né? Porque, enfim, a criminalização da posse para uso pessoal, enfim, é uma criminalização de uma conduta que diz respeito apenas ao indivíduo, né? Não atinge terceiros, é um mero perigo de autolesão, cuja criminalização é evidentemente inconstitucional. Mas é preciso avançar muito mais, né? Porque, na verdade, a inconstitucionalidade se manifesta também na criminalização da produção e do comércio dessas selecionadas substâncias proibidas, né? Inconstitucionalidade essa que já se pode verificar claramente a partir dessa própria divisão entre drogas lícitas e ilícitas, né? Quando se criminalizam as condutas de produtores, comerciantes e consumidores de determinadas drogas, como a maconha, a cocaína ou a heroína, né? E, ao mesmo tempo, se mantém na legalidade análogas condutas de produtores, comerciantes e consumidores de outras drogas, como o tabaco, como o álcool, né, como a cafeína, né, se está, evidentemente, violando o princípio da isonomia, que impede que condutas da mesma natureza sejam tratadas de forma diferente. Quer dizer, produtores, comerciantes e consumidores de maconha ou cocaína são qualificados e tratados como criminosos, enquanto produtores, comerciantes e consumidores de álcool ou tabaco são pessoas perfeitamente respeitáveis, né? Esse tratamento desigual a pessoas em igual situação claramente viola o princípio da isonomia. Então, já a partir daí, se deveria construir uma jurisprudência que declarasse a inconstitucionalidade de todos os dispositivos criminalizadores das leis que proíbem essas atividades, né? Como no Brasil, a Lei 11.343 de 2006. Enfim, há outras inconstitucionalidades, mas a gente pode... essa, para mim, é a mais gritante, né? Mas a gente pode, no decorrer da conversa, ir falando das demais inconstitucionalidades. Maravilha. Eu vou passar a palavra para o professor Piquet fazer uma...
Eu esqueci de tirar meu microfone do mudo aqui, acontece. Vou passar a palavra para o professor Leandro Piquet fazer uma pergunta para a Fernanda. O microfone. Eu acho que a Fernanda podia falar um pouco da pesquisa que ela fez, porque eu acho que é uma pesquisa muito interessante, foi um estudo comparativo sobre o processo de legalização da maconha, e acho que no processo até né, trabalhando com ela, acompanhando a pesquisa dela, eu aprendi muita coisa, mudei muito de opinião também sobre esse assunto, em função dos resultados, da maneira como ela conduziu a pesquisa, e acho que tem coisas muito interessantes que assim que mostram que é possível chegar a uma solução de legalização. Esse é um assunto hoje sério, né? Quer dizer, tem vários países importantes no mundo que foram nesse caminho. Existem diferentes modelos de legalização. A legalização não é um processo, né, uniforme, não acontece de uma mesma maneira. Eu acho que a gente pode aprender, a gente, né, olhando para essas diferenças, a gente pode aprender muito sobre o que pode acontecer, inclusive, num país como o Brasil, né? Eu acho que o aspecto indesejável da legislação que a Maria Lúcia levantou, ele pode ser revertido assim, relativamente rápido, eu acho, tendo em vista o quadro internacional de avanço desse debate sobre a legalização, especificamente a legalização da maconha, porque eu acho que é ganhos com esse grau. Isso é um processo digamos, de incorporação de substância que hoje está na ilegalidade, como a gente constrói uma estrutura complexa de regulação, enfim, são tantas e tão complexas questões para os países. E uma defesa desse gradualismo, eu acho que o objetivo final, de fato, se não for legalizar todas as substâncias, ele não resolve esse problema muito bem colocado o da isonomia, inclusive, isso já extrapolou até o debate nacional para a questão internacional. No direito internacional já se discute também que os tratados internacionais de controle de drogas têm um aspecto que tem sido chamado de intrusiveness, quer dizer, são altamente intrusivos se comparados a outras regulações. Por exemplo, a principal peça o principal tratado de controle de drogas e o primeiro, que é o primeiro assim dentro do sistema ONU, né? Porque antes disso houveram outros, que é a Convenção Única de 1961, ela criminaliza a posse de substâncias narcóticas por usuários. Algo que não existe nenhuma outra regulamentação relacionado a produto, por exemplo, ao tratado à Convenção de Controle de Tabaco, por exemplo, que é de 2003. Quer dizer, quem é pego com um monte de cigarro contrabandeado porque é usuário não vai ser preso por causa disso, por exemplo, né? Então, quer dizer, isso dá uma ideia dessa diferença de tratamento que a Maria Lúcia falou. A graduação, a graduação ela é interessante porque ela permite que o conhecimento de políticas públicas e a ciência vá avançando à medida que as coisas vão ocorrendo, né? Então, por exemplo, o entendimento que a gente tem das propriedades medicinais da cannabis e dos efeitos que ela tem em relação, por exemplo, ao ato de dirigir, que descobriu-se que ela perturba demais a atenção do motorista, uma coisa que antes a gente não sabia. Então, esses estados americanos que regularam o consumo recreacional da cannabis criaram dispositivos que permitem o controle para que os motoristas, assim como não podem dirigir alcoolizados, não podem dirigir sob o efeito, assim como não podem dirigir alcoolizados, não podem dirigir sob o efeito da maconha. Então, eu acho que é interessante a gente pensar que, sim, sem resolver o problema da cocaína, dificilmente nós vamos resolver o problema da violência no Brasil. Mas a gente precisa começar a debater isso, né? E isso só dá para acontecer
de uma maneira gradual para a gente entender como que essa legalização poderia ser feita, né? Quais seriam os mecanismos de acesso, de controle, aquilo que o usuário não poderia fazer, como dirigir no caso da maconha. Eu acho que a substância que talvez esteja mais próxima do caminho da maconha sejam os lisérgicos, que estão sendo muito utilizados agora em pesquisas no tratamento de estresse pós-traumático e de outras questões de saúde mental, e que eu acho que a partir desses estudos vai se descobrindo a relação custo-benefício em relação a essa proibição, né? E é interessante a gente pensar, né, que as substâncias que foram proibidas não são as substâncias que eram produzidas no norte ocidental que tomou essas decisões, né, nos Estados Unidos e na Europa, onde o álcool e o tabaco não passaram por esse mesmo processo das demais drogas e que, portanto, o quanto isso representou de perdas, né, para esses países que eram produtores dessas substâncias, que eram tratadas como commodities e comercializadas globalmente, e que de repente foram proibidas, criminalizadas e criando, enfim, obviamente um fardo gigantesco para esses países. E acho interessante a gente pensar numa questão que tem sido muito debatida nos Estados Unidos, que é o fato de os operadores do mercado ilegal da cannabis não necessariamente estarem sendo incorporados nos mercados legalizados, seja porque a obtenção de licenças restringe o acesso àqueles que tenham antecedentes criminais, por exemplo, seja porque requerem um investimento em dinheiro que os pequenos varejistas, digamos, não têm acesso. Então, você cria um novo sistema de exclusão dessas pessoas, mesmo com a legalização. E eu me lembro, numa das reportagens que eu fiz sobre o tema, eu perguntei para um ex-traficante: o que você acha que aconteceria se as drogas fossem legalizadas no Brasil? E ele falou: eu acho que no dia seguinte estavam todo o pessoal aqui do movimento, ele falou, estavam no asfalto de fuzil sequestrando as pessoas, porque ele supôs que que eles não seriam incluídos nesse processo de legalização. Então, acho que isso é algo que é muito importante de ser pensado também, né? Porque muitas vezes o crime organizado relacionado ao tráfico de drogas se apresenta como uma opção econômica de sobrevivência para as pessoas, para os operadores desse mercado, excluídos de uma série de processos aí de formação que permitiria a eles procurar outras atividades, e que num eventual processo de legalização, seja de uma substância ou de várias, precisariam ser pensados, precisariam ser incluídos de alguma maneira nesse processo. Achei bem interessante essa questão. A professora contrapõe de alguma forma essa ideia de que a legalização poderia levar a um aumento de crimes de outra ordem, como uma espécie de resposta enfim, dos produtores que estão tendo sua fonte de financiamento retirada de repente e, enfim, como que a senhora vê essa situação? Não, acho que é muito diferente, quer dizer, pode ser que alguns, quer dizer, primeiro, quer dizer, concordo com a Fernanda que se deve, no processo de legalização, seria fundamental se prever a integração das pessoas que hoje trabalham nesse mercado, trabalham e atuam, empreendem neste mercado ilegal, né? Isso é super importante.
Mas esse medo de que poderia aumentar a criminalidade de rua, poderia aumentar a violência, eu acho que não tem muito fundamento, porque a questão, o tráfico é um empreendimento econômico, né? É uma empresa que emprega uma série de pessoas e, portanto, tem um nível de organização. Eu não gosto dessa palavra criminalidade organizada, que eu acho que, enfim, não significa muita coisa. Quase toda a criminalidade é organizada, quase todas as ações humanas são organizadas. Então, essa expressão é meio vazia, mas, enfim, o tráfico, evidentemente, que pressupõe uma certa organização, inclusive uma organização com domínio territorial, né? Que isso desaparecerá. Essas ações, roubo, sequestro, enfim, são coisas individuais, mais individualizadas, que não criam essa produção de violência que cria um empreendimento econômico que gera lucros, né, muito grandes. Evidentemente que os lucros fantásticos desse negócio não estão nas favelas, não estão no comércio varejista, né, que é identificado ao tráfico, né? Na verdade, esse comércio varejista das favelas é a mesma coisa da birosca, né, do botequim, quando comparado à Ambev, né? Então, o que está os grandes lucros do tráfico não estão, evidentemente, aqui. Mas é uma atividade econômica, uma atividade que gera capacidade de crescimento desses grupos que agem na ilegalidade, desses grupos criminosos, né, que conseguem efetivamente uma fonte de renda, inclusive para comprar armas, enfim, é algo que isso não existe em ações mais como são roubos, sequestros, essa criminalidade de rua, né? Essas são a grande maioria a maior fonte, né, de lucro de atividades ilícitas vem do tráfico, porque é efetivamente um grande mercado, é uma atividade econômica, uma atividade produtiva, né, diferente do que é um roubo, um sequestro. Não são atividades produtivas, não são atividades que geram, né, renda, né? E essas geram, por exemplo, a gente falando enfim, crime organizado, sempre entre aspas, né? Mas, por exemplo, um trabalho do Ministério Público de São Paulo, né, que mostra que 80% dos rendimentos do PCC vêm do tráfico. Da mesma forma, internacionalmente, relatórios da ONU também mostram que o Talibã, no Afeganistão, recebe cerca de 200 milhões de dólares por ano a partir do tráfico né, de heroína, da produção do ópio no Afeganistão. Então, você tirar esse elemento econômico, efetivamente, é um grande passo para reduzir a violência, para reduzir a atuação dessas organizações, enfim, que atuam na ilegalidade. Agora, me parece fundamental, efetivamente, que as pessoas sejam, essas pessoas que hoje estão empregadas, né, que trabalham nessas atividades, ou que são pequenos, são esses varejistas do tráfico, devem ser, sim, empregados. E a legalização vai criar muitos empregos, né? Como tem criado, a legalização da maconha nos Estados Unidos tem criado muitos empregos. E algumas das regulações nos Estados Unidos têm se preocupado, né? A da Califórnia tem se preocupado em investir
o dinheiro dos impostos nas comunidades que foram mais afetadas pelas prisões decorrentes decorrentes da criminalização do tráfico. Em Illinois também, né, que foi o primeiro a legalizar, não através de referendo, né, mas legalizou através de iniciativa do próprio Poder Legislativo, né, que começou a vender esse ano, em janeiro. Isso aí nesse processo e construindo uma base na opinião pública que permitiu que nesses anos de 2000, no ano de 2012, um plebiscito fosse vitorioso em legalizar, quer dizer, que antes disso, né, a gente tem já nos anos 90, iniciado medicinal da maconha, e depois, em 2012, a legalização de toda a cadeia produtiva para o uso recreativo, que acho que é um tabu, digamos assim, muito maior do que a ideia de que a maconha pode ser usada para fins terapêuticos. E no Uruguai tem um processo diferente, ainda que o movimento de usuários tenha tido um papel muito significativo nesse processo. Então, enquanto nos Estados Unidos eu chamei de um movimento de baixo para cima, né, bottom-up, que foi essa construção de um consenso, não de um consenso, mas de uma maioria favorável a essa medida junto à opinião pública, isso não foi feito sem grande investimento em campanhas que mediam quais eram os grupos demográficos que precisavam ser convencidos e formatavam mensagens específicas para cada um deles. No Uruguai é o que eu chamei de top-down, né, de cima para baixo. Ainda que tenha esse caldo dos movimentos sociais, eles faziam um advocacy direto junto aos legisladores de perfil liberal, né, algo bastante forte no Uruguai, historicamente, e conseguiram, aí que, numa janela de oportunidade, o próprio executivo, na figura do presidente Mujica, propusesse a legalização da maconha para fins recreativos sem a passagem pela legalização medicinal e sem o apoio da opinião pública, que até agora no Uruguai ainda não corrobora totalmente para essa medida. Então, acho que, assim, em linhas gerais, para eu também não aborrecer ninguém, eu posso dizer que a minha pesquisa trata sobre essas diferenças desses dois modelos, desses dois processos que resultaram, só para eu concluir, em modelos muito diferentes, um modelo mais liberal, que é o modelo americano, e um modelo estatizado, que é o modelo do Uruguai, com diferenças assim importantes aí na oferta e também em o que você precisa para poder comprar, se você precisa no Uruguai você precisa de um registro, nos Estados Unidos não, nesses dois territórios estudados não. E aí gera um debate interessante que o pessoal que estuda a prevenção no uso de substâncias psicotrópicas acha que o modelo uruguaio é mais interessante porque ele cria alguns constrangimentos, digamos assim, e o pessoal que está mais ligado no sucesso desse mercado como, né, uma nova arena ali de produção de trabalho e de riqueza, acho o modelo americano mais interessante. Interessante. A pergunta que vem de imediato na minha cabeça para fazer a professora Caram é qual desses modelos seria mais próximo do entendimento jurídico brasileiro, digamos, se o Supremo tirasse do gabinete do presidente, onde está a ação há bastante tempo, a ação que está correndo por lá, e julgasse, a jurisprudência brasileira ficaria
mais próxima de que tipo de modelo? Aí não cabe ao judiciário definir, por isso que a mera declaração de inconstitucionalidade que se espera não é suficiente. É fundamental, efetivamente, legalizar, né, para poder regular e controlar. Né? Legalização significa regulação e controle. Né? E o modelo, aí, enfim, acho que depende da opção de cada país. Né? É bastante claro, porque, né, que o Uruguai, enfim, que legalizou no governo do presidente Mujica, com uma visão mais estatizante, criou um modelo mais estatizante. Os Estados americanos, num modelo, né, mais liberal, mais de livre mercado, regularam conforme, enfim, conforme as suas opções político-econômicas. Né? E tem também, né, depois disso, já o Canadá, né, que também legalizou a produção, comércio e consumo de maconha, que, dependendo da província, tem um modelo mais ou menos estatizante ou mais ou menos liberal. Então, são opções de política econômica, opções de política socioeconômica que não cabe, aí não cabe ao judiciário intervir. Quer dizer, então, essa é a posição do judiciário, me parece fundamental, no sentido de que a ordem jurídica não deve conviver, né, com dispositivos inconstitucionais, mas é insuficiente, né, porque o importante é uma ação legislativa no sentido de legalizar para poder regular e controlar. E uma ação que é fundamental a nível internacional, né, porque essas legislações, legislação brasileira, legislações de todos os países, elas são impostas pelas convenções internacionais, pelas convenções da ONU. E é até interessante notar porque que o Uruguai, o Canadá, enfim, né, estão legalizando e não estão nem aí para as convenções, porque eles são signatários das convenções e, evidentemente, quer dizer, o Uruguai, especialmente, sempre tentou dizer que não estava, enfim, não estava violando as convenções. Evidentemente que está violando as convenções que mandam criminalizar a produção, o comércio e o consumo. O consumo eles ainda dão uma abertura para não criminalizar, mas a produção e o comércio, as convenções são rígidas nesse sentido, né? Mas ninguém fez nada. Né? Enfim, o Uruguai e o Canadá continuaram. Os Estados Unidos é ainda mais interessante, porque aí os estados violam a lei federal, né? Que, por sua vez, os Estados Unidos, né, enfim, como União, são signatários das convenções. É interessante notar que os países não precisam ter medo, porque nada vai acontecer se eles tomarem essa dianteira. Né? Uma outra questão também que me parece importante é que, assim como não é suficiente declarar a manifesta inconstitucionalidade desses dispositivos criminalizadores, também não é suficiente legalizar a produção, o comércio e o consumo apenas de maconha. É preciso, sim, legalizar a produção, o comércio e o consumo de todas as drogas. Né? Legalizar apenas a maconha, eu entendo que são passos, né, que vão devagar, vão não crescendo e tal, mas a legalização apenas da maconha, por exemplo, não resolve a violação que eu apontei do princípio da isonomia. A única coisa que acontece é que a maconha passa para o lado do álcool e do tabaco, mas a diferença inadmissível entre as condutas de produtores, consumidores
comerciantes e consumidores de cocaína e heroína, diferenciados os produtores, comerciantes e consumidores de maconhas, continua sendo algo inadmissível. Então, é preciso efetivamente avançar no sentido de legalizar e, consequentemente, regular e controlar a produção, o comércio e o consumo de todas as drogas. Não só para superar essa violação de princípios constitucionais, como também para efetivamente botar fim ao tráfico, né? E, assim, efetivamente botar fim aos maiores riscos e danos que a proibição traz a essas atividades, né? A começar pela violência. Quer dizer, legalizar apenas a maconha não resolve a questão da violência que envolve a produção e o comércio dessas drogas tornadas ilícitas. Eu acho que a Fernanda está doida para falar alguma coisa, mas eu queria fazer só uma pergunta assim, sobre esse debate. Eu sempre tive essa dúvida muito presente sobre a questão do será que maconha e outras drogas, né? Eu acho que uma questão que o que permitiu o avanço da legalização da maconha não só foi não apenas um conjunto de estratégias bem-sucedidas no âmbito da sociedade civil norte-americana, principalmente e com repercussão internacional, e o Uruguai, que, como sempre, inova em quase tudo, inovou mais uma vez nessa matéria, e é um país, digamos, bastante particular no contexto mundial, né? Um país que tem essa tradição, digamos, muito particular. Eu aprendi isso com a Fernanda, até a junta militar uruguaia, durante uma ditadura, era a favor de liberar uma série de questões de costumes. Não era uma junta militar, né, liberal, e não tolerava a democracia, mas achava razoável que as pessoas pudessem ter uma série de condutas que outras ditaduras na região eram totalmente contrárias. Então, o Uruguai tem um caráter muito particular, enfim. Mas o que aconteceu? Eu acho assim, o grande experimento global vem dos Estados Unidos, né? E com todo o caráter contraditório que isso pode ter, porque foi também um país que teve uma postura muito ativa na construção do regime de proibição. Enfim, então, muitas novidades nessa mudança. Mas eu queria entender se não seria interessante a gente pensar um pouco um passo a passo nesse processo, de um convencimento da opinião pública, de uma estratégia que levasse a uma experiência concreta com os efeitos da legalização. Quando a gente fala dos efeitos para a saúde coletivos e individuais e coletivos da legalização de drogas como cocaína e heroína, isso é substancialmente diferente do que a gente está falando com relação à maconha, e a segurança que se tem com relação aos efeitos que a maconha tem, que são bastante nocivos também do ponto de vista da saúde, assim como outras substâncias que nós temos legalizadas, né? Então, a maconha é um problema também. Mas a minha pergunta é se a gente não tem ganhos com esse gradualismo, né? Quer dizer, um pouco pensando a partir da reflexão da Maria Lúcia, se esse passo a passo, começando pela maconha e fazendo dessa experiência um processo digamos, de incorporação de conhecimento sobre os efeitos, sobre como legalizar uma substância que hoje está na ilegalidade, como a gente constrói uma estrutura complexa de regulação. Enfim, são tantas e tão complexas questões para os países e para o regime internacional de drogas que me parece vantajoso assumir um pouco a diferença entre as diferentes substâncias. Uma pergunta. Como todo professor, uma pergunta longuíssima, né? Eu, na verdade, queria ouvir a Maria Lúcia sobre isso. Posso falar? Enfim, eu não gosto de gradualismos, né? Assim, por princípio. Mas acho que nessa questão, o que me parece fundamental, especialmente para nós brasileiros, para nós latino-americanos, é que o grande problema, né, que gera violência
que gera essa violência produzida pela proibição é a cocaína, né? Quer dizer, se a gente não caminhar no sentido de efetivamente promover a legalização também da produção, do comércio e do consumo de cocaína e de todas as demais drogas, a violência, né, que mata tanta gente no Brasil, no México, na Colômbia, enfim, continuará acontecendo, né? A questão de que por que a maconha, enfim, é mais aceita, quer dizer, primeiro há toda toda uma propaganda em torno da maconha. A maconha virou, assim, até para né? o Covid estão dizendo que a maconha resolve. Né? Então mesmo, sim, o elixir maravilhoso e tal. Que não é verdade, né? Como o professor falou, enfim, a maconha é uma droga como outra qualquer, e dependendo, como toda droga, dependendo da forma como for usada, pode ser profundamente danosa, profundamente perigosa. A outra questão também que faz com que eu digo, eu não gosto de gradualismo, mas me rendo à realidade, porque efetivamente me parece que é isso que vai acontecer, que é isso que já está acontecendo, que é primeiro se legalizar a maconha. Isso aí me parece que não há dúvida, posso não gostar, mas é o que existe, né? O que acontece é que a quantidade de consumidores de maconha é muito superior, né, à quantidade de consumidores de outras drogas. E, enfim, é muito superior mesmo, né? Assim, e isso permitiu também toda essa movimentação, né? Esse convencimento, né? Nos Estados Unidos esse processo foi muito interessante, né? Sei lá, há 20 anos era tipo, as pesquisas mostravam 80%, 90% da população contra qualquer possibilidade de pensar em legalização de maconha. Isso foi avançando, e hoje nos Estados Unidos a maioria da população é favorável à legalização da maconha, né? Porque foi feito todo um trabalho de convencimento, um trabalho de tirar essa carga demoníaca da maconha, né? Todas as manifestações, as marchas da maconha, enfim, os consumidores saíram do armário, né? Os consumidores de cocaína continuam no armário, não existem marchas da cocaína, né? Mas, então, me parece que é explicável por que tem acontecido, mas acho que a gente não deve se curvar à realidade, deve tentar transformá-la. E, por isso, continuar falando, né, na necessidade de legalização e consequente regulação e controle da produção, do comércio, do consumo de todas as drogas, porque é a única forma de reduzir os danos relacionados a essas substâncias, né? De pôr fim aos danos causados pela proibição, né? Repito, o mais grave deles, a violência em torno do mercado, que só existe, né? Essa violência em torno do mercado só existe porque o mercado foi colocado na ilegalidade. Isso é muito óbvio, né? E precisa ser sempre repetido, né? É preciso que as pessoas é muito fácil perceber por que razão não tem troca de tiros, né? Nas fábricas, diante das fábricas de cerveja, por que não tem troca de tiros, né, nos vinhedos, né? E por que tem na produção de maconha ou de cocaína? Qual é a diferença? Né? A diferença é que um é legal, o outro é ilegal, e só existe violência porque é ilegal, né? E também sempre lembrar, como eu costumo fazer, lembrar que em relação às bebidas alcoólicas já houve violência na produção e no comércio, né?
exatamente quando foi proibido nos Estados Unidos, entre 1920 e 1933, né? A famosa Lei Seca, tinha lá o Elliot Ness, né? O Al Capone, enfim, né? Isso acabou. Quando foi legalizado, em 1933, a gente não vê mais ninguém trocando tiros junto à fábrica de cerveja, junto à fábrica de uísque, enfim. Então, isso para acabar essa violência, que assim, é responsável por um número enorme de mortes no mundo inteiro e ainda mais gravemente na América Latina, especificamente no Brasil, né? São muitas mortes que precisam ser evitadas e podem ser facilmente evitadas através da legalização. Pelo bem do debate, eu faço um contraponto, então, de uma defesa desse gradualismo. Eu acho que o objetivo final, de fato, se não for legalizar todas as substâncias, ele não resolve esse problema muito bem colocado o da isonomia, inclusive, isso já extrapolou até o debate nacional para a questão internacional. No direito internacional já se discute também que os tratados internacionais de controle de drogas têm um aspecto que tem sido chamado de intrusiveness, quer dizer, são altamente intrusivos se comparados a outras regulações. Por exemplo, a principal peça o principal tratado de controle de drogas e o primeiro, que é o primeiro assim dentro do sistema ONU, né? Porque antes disso houveram outros, que é a Convenção Única de 1961, ela criminaliza a posse de substâncias narcóticas por usuários. Algo que não existe nenhuma outra regulamentação relacionado a produto, por exemplo, ao tratado à Convenção de Controle de Tabaco, por exemplo, que é de 2003. Quer dizer, quem é pego com um monte de cigarro contrabandeado porque é usuário não vai ser preso por causa disso, por exemplo, né? Então, quer dizer, isso dá uma ideia dessa diferença de tratamento que a Maria Lúcia falou. A graduação, ela é interessante porque ela permite que o conhecimento de políticas públicas e a ciência vá avançando à medida que as coisas vão ocorrendo, né? Então, por exemplo, o entendimento que a gente tem das propriedades medicinais da cannabis e dos efeitos que ela tem em relação, por exemplo, ao ato de dirigir, que descobriu-se que ela perturba demais a atenção do motorista, uma coisa que antes a gente não sabia. Então, esses estados americanos que regularam o consumo recreacional da cannabis criaram dispositivos que permitem o controle para que os motoristas, assim como não podem dirigir alcoolizados, não podem dirigir sob o efeito da maconha. Então, eu acho que é interessante a gente pensar que sim, sem resolver o problema da cocaína, dificilmente nós vamos resolver o problema da violência no Brasil. Mas a gente precisa começar a debater isso, né? E isso só dá para acontecer de uma maneira gradual para a gente entender como que essa legalização poderia ser feita, né? Quais seriam os mecanismos de acesso, de controle, aquilo que o usuário não poderia fazer, como dirigir no caso da maconha. Eu acho que a substância que talvez esteja mais próxima do caminho da maconha sejam os lisérgicos, que estão sendo muito utilizados agora em pesquisas no tratamento de estresse pós-traumático e de outras questões de saúde mental, e que eu acho que a partir desses estudos vai se descobrindo a relação custo-benefício em relação a essa proibição, né? E é interessante a gente pensar, né, que as substâncias que foram proibidas não são as substâncias que eram produzidas
no norte ocidental que tomou essas decisões, né, nos Estados Unidos e na Europa, onde o álcool e o tabaco não passaram por esse mesmo processo das demais drogas e que, portanto, o quanto isso representou de perdas, né, para esses países que eram produtores dessas substâncias, que eram tratadas como commodities e comercializadas globalmente, e que de repente foram proibidas, criminalizadas, e criando, enfim, obviamente, um fardo gigantesco para esses países. E acho interessante a gente pensar numa questão que tem sido muito debatida nos Estados Unidos, que é o fato de os operadores do mercado ilegal da cannabis não necessariamente estarem sendo incorporados nos mercados legalizados, seja porque a obtenção de licenças restringe o acesso àqueles que têm antecedentes criminais, por exemplo, seja porque requerem um investimento em dinheiro que os pequenos varejistas, digamos, não têm acesso. Então, você cria um novo sistema de exclusão dessas pessoas, mesmo com a legalização. E eu me lembro, numa das reportagens que eu fiz sobre o tema, eu perguntei para um ex-traficante, o que você acha que aconteceria se as drogas fossem legalizadas no Brasil? E ele falou, eu acho que no dia seguinte estavam todo o pessoal aqui do movimento, ele falou, estavam no asfalto de fuzil sequestrando as pessoas, porque ele supôs que eles não seriam incluídos nesse processo de legalização. Então, acho que isso é algo que é muito importante de ser pensado também, né? Porque muitas vezes o crime organizado relacionado ao tráfico de drogas se apresenta como uma opção econômica de sobrevivência para as pessoas, para os operadores desse mercado, excluídos de uma série de processos aí de formação que permitiria a eles procurar outras atividades, e que num eventual processo de legalização, seja de uma substância ou de várias, precisariam ser pensados, precisariam ser incluídos de alguma maneira nesse processo. Achei bem interessante essa questão. A professora contrapõe de alguma forma essa ideia de que a legalização poderia levar a um aumento de crimes de outra ordem, como uma espécie de resposta enfim, dos produtores que estão tendo sua fonte de financiamento retirada de repente e, enfim, como que a senhora vê essa situação? Não, acho que é muito diferente, quer dizer, pode ser que alguns, quer dizer, primeiro, quer dizer, concordo com a Fernanda que se deve, no processo de legalização, seria fundamental se prever a integração das pessoas que hoje trabalham nesse mercado, trabalham e atuam, empreendem neste mercado ilegal, né? Isso é super importante. Mas esse medo de que poderia aumentar a criminalidade de rua, poderia aumentar a violência, eu acho que não tem muito fundamento, porque a questão, o tráfico é um empreendimento econômico, né? É uma empresa que emprega uma série de pessoas e, portanto, tem um nível de organização. Eu não gosto dessa palavra criminalidade organizada, que eu acho que, enfim, não significa muita coisa. Quase toda a criminalidade é organizada, quase todas as ações humanas são organizadas. Então, essa expressão é meio vazia, mas, enfim, o tráfico, evidentemente, que pressupõe uma certa organização, inclusive uma organização com domínio territorial, né?
que isso desaparecerá. Essas ações, roubo, sequestro, enfim, são coisas individuais, mais individualizadas, que não criam essa produção de violência que cria um empreendimento econômico que gera lucros muito grandes. Evidentemente que os lucros fantásticos desse negócio não estão nas favelas, não estão no comércio varejista, né, que é identificado ao tráfico. Né? Na verdade, esse comércio varejista das favelas é a mesma coisa da birosca, né, do botequim, quando comparado à Ambev. Né? Então, o que está os grandes lucros do tráfico não estão, evidentemente, aqui. Mas é uma atividade econômica, uma atividade que gera capacidade de crescimento desses grupos que agem na ilegalidade, desses grupos criminosos, né, que conseguem efetivamente uma fonte de renda, inclusive para comprar armas, enfim, é algo que isso não existe em ações mais individualizadas, como são roubos, sequestros, essa criminalidade de rua. Né? Essas são a grande maioria, a maior fonte, né, de lucro de atividades ilícitas vem do tráfico, porque é efetivamente um grande mercado, é uma atividade econômica, uma atividade produtiva, né, diferente do que é um roubo, um sequestro. Não são atividades produtivas, não são atividades que geram, né, renda. Né? E essas geram, por exemplo, a gente falando em, enfim, crime organizado, sempre entre aspas, né? Mas, por exemplo, um trabalho do Ministério Público de São Paulo, né, que mostra que 80% dos rendimentos do PCC vêm do tráfico. Da mesma forma, internacionalmente, relatórios da ONU também mostram que o Talibã, no Afeganistão, recebe cerca de 200 milhões de dólares por ano a partir do tráfico de heroína, da produção do ópio no Afeganistão. Então, você tirar esse elemento econômico, efetivamente, é um grande passo para reduzir a violência, para reduzir a atuação dessas organizações, enfim, que atuam na ilegalidade. Agora, me parece fundamental, efetivamente, que as pessoas sejam, essas pessoas que hoje estão empregadas, né, que trabalham nessas atividades, ou que são pequenos, são esses varejistas do tráfico, devem ser, sim, empregados. E a legalização vai criar muitos empregos. Né, como tem criado, a legalização da maconha nos Estados Unidos tem criado muitos empregos. E algumas das regulações nos Estados Unidos têm se preocupado, né, da Califórnia tem se preocupado em investir o dinheiro dos impostos nas comunidades que foram mais afetadas pelas prisões decorrentes da criminalização do tráfico. Em Illinois também, né, que foi o primeiro a legalizar, não através de referendo, né, mas legalizou através de iniciativa do próprio Poder Legislativo, né, que começou a vender esse ano, em janeiro, e já arrecadou milhões de impostos, né? E também tem a proposta de investir nessas comunidades que foram mais prejudicadas pela violência, né, inclusive pela violência das prisões das pessoas que atuavam nesse mercado ilegal. Então, para mim, efetivamente, é fundamental que o modelo de legalização
preveja a integração, seja também, né, além de ser, né, além de trazer essa grande contribuição para o bem-estar social, que é a redução da violência, trazer também uma possibilidade de integração no mercado de trabalho legal de tantas pessoas que hoje se dedicam, até por falta de opção, né, a essas atividades ilegais. Uma dúvida, a Maria Lúcia falou um ponto super interessante, que é sobre os países não precisam ter medo, porque o regime internacional, que parecia uma grande ameaça, na verdade, tem alguma coisa nele que não está funcionando e que não está constrangendo os países. O que você acha que deu? Por que você acha que o regime internacional não colou, para usar uma expressão? É como se tem a lei, tem a regra, mas por alguma razão não colou. Tem alguma coisa aí que os países estão escolhendo caminhos alternativos, e por que que brechas são essas? De onde vem essa possibilidade que parecia inexistente? Não sei dizer exatamente, mas a impressão que eu tenho é que né, a ONU é uma grande burocracia, né? Eu fui algumas vezes a Viena nas reuniões do CND, né, da Comissão de Drogas Narcóticas, e o secretário-geral do UNODC, né, dizia que, enfim, a ONU não pode fazer nada, a ONU são os países. Ele não... Lembro uma vez ele conversando, eu não sou... Assim, nem sim nem não, né? Não sou nem a favor da criminalização, nem da legalização, não tenho nada com isso. Eu aplico, né, o que os países decidem. Enfim, não sei, acho que alguns países estão avançando e aí os países... Da última vez que eu fui nessas... Já tem, quer dizer, as 2 ou 3 últimas eu não fui, mas da última vez que eu fui, quem mandava ali era a Rússia e a China. Eram os mais agressivos, a Rússia, a China e a Suécia eram os mais agressivos no sentido da criminalização. E acho que eles estão muito mais preocupados em resolver as coisas internamente do que obrigar. Eles não têm essa política que os Estados Unidos já teve, né, de pressionar. Os Estados Unidos hoje também não têm a menor autoridade, né, diante do que os Estados estão fazendo, acabou a total autoridade dos Estados Unidos. Mas, assim, os Estados Unidos teve essa política de querer impor as convenções da ONU, a criminalização e tal. A Rússia e a China não têm essa política, né, internacionalizada. Eles estão muito mais preocupados em atuar internamente, não estão nem aí. Talvez, enfim, mesmo que acabem as convenções, é possível que eles não legalizem, né? Porque também eu lembro também que foi quando a Bolívia se retirou, né, das convenções da folha de coca, enfim, aí depois voltou e tal, também nada aconteceu, todo mundo achava que ia ser uma tragédia, iam invadir a Bolívia e tal, mas, enfim, nada aconteceu, a Bolívia acabou voltando e ficou por isso mesmo. Bom. Fernanda, qual é o mistério, Fernanda? Olha, é engraçado, né? Porque eu acho que o regime internacional foi liderado pelos Estados Unidos, ainda que os Estados Unidos tenham se retirado de vários artigos ali que eram cruciais para o controle né, do compliance, né, dos países em relação àqueles tratados. Eu estava procurando aqui um trecho, uma coisa que é curiosa, que assim, e mesmo
o Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime, que contém os organismos que operam o Sistema Internacional de Controle de Drogas, agiu de uma forma em relação à legalização da maconha nos Estados Unidos, de outra totalmente diferente em relação ao Uruguai, que chegou a ser chamado pelo presidente do INCB, que é o... E agora, Maria, você me ajuda em português? É uma espécie de judiciário, né? Eu também não lembro do nome, qual é a comissão... International Narcotic Control Board, enfim, todo mundo aqui fala inglês, vamos lá. É o órgão de controle, uma espécie de que julga os países. Isso, eles se consideram um órgão quase judicial do Sistema Internacional de Controle de Drogas. Então, o presidente, que é o Raymond Dians, ele chamou o Uruguai de estado pirata, depois que depois que eles anunciaram que iam iam entrar num processo de legalização da maconha. E em relação aos Estados Unidos, não se falou nada. E o secretário dos Estados Unidos para International Narcotics e Law Enforcement Affairs, que chama William Brownfield, ele criou um pensamento que passou a ser chamado de doutrina Brownfield, em que ele justifica a posição americana, que não é uma posição americana, porque como uma federação, ele é dos estados, né, que tem essa independência para tomar essas medidas a despeito da posição do Trump, por exemplo, que seria contrário a essa legalização, evidentemente, a partir de 4 princípios. Quer dizer, ele defende que os Estados Unidos não está em desacordo com o regime internacional de controle de drogas, porque ele está respeitando a integridade dos acordos, que tem interpretações mais flexíveis do que aquelas que se fez até agora, que diferentes políticas nacionais têm que ser toleradas, aceitando o fato de que elas vão responder a demandas locais, de legalizar várias categorias de drogas ou não, mas de que o compromisso é o de combater o crime organizado, apesar da Maria Lúcia não gostar desse termo. Então, é interessante ver que, assim, e o Uruguai também defende que ele não está em desacordo com o Tratado Internacional a partir de argumentos de direitos humanos, porque dentro da hierarquia das Nações Unidas, você tem a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela estaria acima de todas essas outras, de todos esses outros tratados. Então, tudo aquilo que tiver em desacordo com a Declaração Universal seria inconstitucional se a gente falasse de uma Constituição internacional, né? Contrário às convenções, né? O nível é inconstitucional a nível internacional. Isso, se existisse uma Constituição internacional. Anticonvencional, né? Que se chama. Isso. Ah, é? Obrigada, essa eu não sabia. Então, esses países defendem que eles não... Fica um jogo narrativo, né? É um jogo de retórica. Esses países dizem que eles não estão não estão violando os tratados, que o presidente desse órgão quase judicial ataque os países mais fracos e não, né, os Estados Unidos, que, como a Maria Lúcia citou, durante muito tempo criaram eles próprios, os Estados Unidos, um sistema de coerção de outros países em relação ao cumprimento dos tratados. Então, eles criaram um sistema de certificação que avaliava os países todos os anos, e aqueles que os Estados Unidos julgava que não estavam cumprindo com os dispositivos dos tratados, eles eram descertificados pelos Estados Unidos. Isso quer dizer que eles não recebiam nenhum tipo das verbas de ajuda que os Estados Unidos fornecem para vários países, e mais do que isso, os Estados Unidos votariam contra qualquer tipo de financiamento internacional nos órgãos internacionais de financiamento, no Banco Mundial, etc.
Isso tem um trabalho muito interessante de um acadêmico nigeriano, vou ver se eu acho aqui o nome dele, que ele estuda as consequências desse processo de dessertificação da Nigéria pelos Estados Unidos. Isso sim foi super danoso para o país em vários aspectos, econômicos principalmente. Mas os Estados Unidos certificava de acordo com os interesses da sua política externa. Então, a Nigéria não era importante, então ele podia certificar para fazer uma pressão, mas o Afeganistão, que era mais importante, nunca chegou a ser certificado, porque os Estados Unidos queriam manter um pé ali. Então, tem todo esse emaranhado aí de interesses, né, que fizeram com que alguns atores fossem penalizados pela sua política de drogas, não pelo sistema internacional, mas pelos Estados Unidos. Muito bom. Pessoal, já estamos passando aqui das 8 horas, 8h05. Aparentemente, a gente teve um problema com parte da conexão, ficou travando, muita gente reclamou, mas a gente também gravou na íntegra e vai colocar na íntegra à disposição sem travas para o pessoal. Eu queria agradecer muito a presença de vocês e passar agora para uma rodada final aí de considerações finais. O que é que vocês acham que é prioridade nesse debate no Brasil hoje? Muito obrigado e boa noite. Bom, eu mais uma vez agradeço, passou muito rápido, foi muito bom, né? E, por mim, ficaria aqui conversando. Enfim, acho que no Brasil a prioridade enfim, é reduzir a violência, né? É reduzir o número de mortes, né? O Brasil tem 60 mil homicídios por ano, e uma grande parte desses homicídios acontece nas disputas pelo mercado ilegal. O Brasil também tem, enfim, um número absurdo de mortes causadas nessas operações policiais de combate ao tráfico. Então, acho que essa é a grande prioridade, né? É salvar vidas. E, para salvar essas vidas, é preciso afirmar a necessidade da legalização e consequente regulação e controle da produção, do comércio e do consumo de todas as drogas. Muito bom. E ainda há o encarceramento, que em grande parte no Brasil está ligado à droga. Né? Pelo menos 30%, né, no geral, e em relação às mulheres, mais de 60%. Acho que o Brasil precisa começar também, nos Estados Unidos, esse debate começou a avançar mais rapidamente a partir do momento que começou a se falar em custos, começaram a se medir os custos do sistema prisional, de manter essa quantidade de gente presa. Agora, o nosso judiciário, como a Maria Lúcia sabe, é muito conservador, ainda que a gente tenha medidas cautelares que podem ser aplicadas para réus primários não violentos presos por crimes de tráfico, eles em geral não são aplicados. Essas pessoas engrossam, né, os nossos números já escandalosamente altos de pessoas presas. Então, são dois desafios aí, né? Sem legalizar, vai ser muito difícil a gente mudar essa dinâmica, porque ela vem acontecendo há muito tempo e mesmo diante de novos entendimentos sobre como essas pessoas devem ser punidas, né, pelos crimes que elas estão cometendo, né, que são considerados crimes, isso não ocorre. Então, dificilmente, eu acho que sem uma legalização, as coisas vão mudar substancialmente a ponto de reverter essa tragédia que ocorre fora e atrás dos muros das prisões e atrás das grades, né? Acho que o que tem de mais urgente, de fato, é a gente entender que preservar vidas é mais importante do que apreender drogas, né? E acho que isso não dá mais para morrerem crianças em comunidades durante operações policiais em prol de
a apreensão de que sejam toneladas de substâncias que vão ser rapidamente substituídas e colocadas igualmente no mercado. Então, é um trabalho, como muitos policiais já falaram, de enxugar gelo, que não faz o menor sentido, gasta recursos do Estado, ceifa vidas e enfraquece, né, a nossa ideia já tão limítrofe de Estado democrático de direito que temos no Brasil. Então, acho que essa seria a minha última consideração e agradecer pelo convite novamente e dizer que foi um prazer ouvir a Maria Lúcia e ouvir as perguntas do Mano e do Leandro. A gente que agradece, Fernanda. Professor, pode fazer suas considerações também? Não, considerações nenhuma. Estou aqui para perguntar, agradecer muitíssimo as ótimas considerações e foi excelente ouvi-las. Muito obrigado pelas reflexões e comentários super inteligentes e que ajudam a pensar sobre um problema que está aí. A gente tem que enfrentar e tem que enfrentar com ideias novas. Não adianta ficar repetindo o que a gente já sabe. Tá bom? Muito obrigado. Maria Lúcia, Fernanda. Obrigada, até a próxima. Agradecer mais uma vez a todos vocês, a todo mundo que acompanhou, mesmo com o vídeo travando bastante, a gente vai postar na íntegra para quem teve dificuldade. E já fazer o convite para a nossa conversa na quarta-feira, às 19 horas, aqui no canal. A gente vai continuar nesse assunto, mas falando sobre outra ótica, falando do potencial do mercado legal da maconha no Brasil, com o Rodrigo Oliveira, que é advogado e representante da OAB na comissão mista no Congresso que discute a legalização da cannabis para fins científicos e medicinais, e com o Marco Algorta, que é um pioneiro na indústria da cannabis no Uruguai e representante de uma associação de empreendedores que visa a legalização da maconha no Brasil também. Então, acho que vai ser bem legal também ver essa perspectiva mais econômica desse tema. Fica aqui o convite, mais uma vez, agradecendo muito à professora Maria Lúcia Caran, a Fernanda Mena e ao professor Leandro Piquet. Foi uma conversa muito boa e acho que nossos associados também devem ter aproveitado bastante. Então, obrigado a todos e boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau.